Então, nobre amigo enxadrista, te convidei para conhecer esse canal aqui que eu estou iniciando e que tem o objetivo de abordar a emoção de jogar xadrez, né? Como a gente se emociona jogando xadrez e como isso influencia o desempenho do nosso jogo. Então, para que isso seja uma experiência bacana, tanto para mim quanto para você, eu acho importante eu explicar para você como que será as metodologias usadas aqui, certo? Então me conta depois da vinheta para a gente esclarecer isso. Quando a gente joga xadrez, né, ele estimula muitas áreas do cérebro. A gente trabalha com percepção, análise, julgamento, memória, tomada de decisão, e tudo isso tem a ver com funções cognitivas. Por isso o xadrez é tão difundido, ele traz tantos benefícios para nós, certo? E esse canal tem a intenção de falar com você sobre a emoção. Nós somos um ser inteiro, né? A gente não é só pensamento e funções cognitivas enquanto está jogando xadrez, certo? A gente é a nossa emoção junto. Não tem as casas brancas e as pretas no tabuleiro? É isso. Vamos pensar aqui, por exemplo, se as casas brancas forem a razão, existe a sua contrapartida, as casas pretas, a emoção. O branco é uma cor que é claro. Se a gente pegar a física emprestada, ele reflete todo o espectro da luz. Então é um movimento para fora. Se nós pegarmos a cor preta, lá na física, ela absorve todo o espectro da luz. É um movimento interno, certo? Então são pequenas associações que a gente já fez aqui, sem muito compromisso, certo? O que dizer da vida? Se nem sempre... Entrando em detalhes especificamente. Eu sou psicólogo, sou gestalt terapeuta, e como a psicologia é uma ciência reconhecida, ainda que estude um aspecto abstrato, né, que é a alma, né, o comportamento, sentimento, emoção, né, ainda que seja isso, a psicologia é uma ciência reconhecida, então ela usa métodos científico para gerar esse conhecimento e aprimorá-lo. Então, para que esse canal aqui tenha um respaldo técnico das coisas que eu vou falar para vocês aqui, então também se pensou um método de condução para as nossas atividades. Por exemplo, embora estejamos vivos, o que é um método? É uma maneira organizada de fazer alguma coisa. Na ciência, isso funciona assim: detalhamento dos procedimentos de cada etapa de uma pesquisa. Como que algo foi feito para que isso possa ser replicado exatamente da mesma maneira, né? E se chegar pelo menos ao mesmo resultado. Então, na ciência, às vezes é usado para comparar se um fenômeno se manteve igual depois de um tempo. é tão difícil estar presente. Como é que é um método no xadrez? Em que momentos que temos a presença do método no xadrez? Quando você vai calcular uma jogada, você usa algum tipo de método. Nem que seja atacar, né? Fulano ameaçou meu peão, vou capturar. Esse é o seu método, reagir imediatamente, né? Se o seu método for assim, não, eu preciso avaliar se essa recaptura é adequada, né? Se não vai estar deslocando uma peça de lugar que não deveria sair, né? Então esse novo método, né, é um método um tanto mais analítico do que esse primeiro. Entende? É a sua mente se organizando para resolver uma demanda que o jogo trouxe. E o jogo de xadrez ele é maravilhoso por causa disso. E por isso ele é tão semelhante à Gestalt. Porque na Gestalt, minha abordagem teórica da psicologia, a gente estuda essa tendência
corporal de se autorregular e se atualizar em tempo real o tempo todo. E o xadrez é isso, você mexeu, né, E4, por exemplo. Isso já produz uma alteração inicial no jogo. Dali, um mundo de possibilidades se abre. Você tem que, a partir de então, assumir a responsabilidade por cada decisão. Olha só que interessante. E isso é um aspecto emocional já envolvido. Assumir a responsabilidade por cada decisão envolve todo um caminho emocional. Então, esse é um exemplo de onde as atividades, né, do xadrez têm um método para calcular, analisar, julgar, tomar uma decisão. Tudo bem, eu jogo xadrez, eu faço tudo isso. Como eu quero evoluir na minha prática de xadrez, evoluir no meu entendimento do jogo e de prática, né, desse esporte. Aí você precisa de um método. E o que um método faz por você no seu estudo? Ele te ajuda a preencher essas lacunas de conhecimento sobre os aspectos do jogo, e aí, a partir desse conhecimento que você adquire, você vai gerenciando ele durante uma partida. Por isso que este canal trabalha com um método dos 6 pilares do professor Gerson Pérez. Ele é mestre nacional de xadrez, ensina xadrez há mais de 33 anos e já teve mais de 17 mil alunos com esse método que já revolucionou a vida de muitos enxadristas, inclusive enxadristas profissionais. Então este canal trabalha com esse método, o link para você conhecer ele está na descrição, inclusive. Esse ano de 2023, ano de inauguração desse canal, o método está com um plano anual, né, um valor super acessível, é menos que uma pizza e uma coca, né, menos que a entrada da balada por mês, né, e você tem acesso a um material especializado com mais de 2.000 vídeos, né, de xadrez, suporte 24 horas, materiais pedagógicos atualizados e qualificados, grupo VIP de interação e até rolam uns torneios. E aí? Bacana, né? Então, o método ajuda, né, você a organizar os conteúdos de algum processo que você queira fazer. Essa é a função do método. No xadrez, aqueles processos do jogo, para estudar xadrez, né, estou indicando o método 6 pilares. Por que 6 pilares? Né? O professor Gerson sabiamente dividiu, né, identificou esses processos do jogo, né, compreendeu bem cada um deles, ensina eles no seu método de estudos e a gerenciar isso, porque você tem que fazer uma gestão de todos os 6, né, enquanto está jogando. Certo? Esse é um método que eu vou estar indicando aqui. Outra questão é que este canal vai ter o seu método próprio para falar de xadrez e de emoção. E é o que eu pretendo explicar para você aqui. É tão difícil estar ausente, mesmo Quando a gente joga xadrez, um dos principais fatores presentes é o tempo. Você sabia que o tempo no xadrez, até um determinado momento da prática do jogo, ele não era considerado? Foi inventado o relógio de xadrez porque as partidas duravam dias, meses, duravam muito tempo, né? Então, a partir de um determinado momento foi criada essa invenção do relógio e dos controles de tempo, porque ele é sim um fator determinante, e agregada à prática do jogo. Olha só que interessante, porque aí o tempo, no nosso contexto, é o fator determinante para o método no qual esse canal aqui vai se basear para trazer os conteúdos sobre emoção e xadrez para você. Porque se a gente tem muito tempo, a gente consegue fazer um raciocínio organizado, seguindo os métodos que a gente utiliza, né, para realizar esses processos do jogo. Então, quanto mais tempo, mais raciocínio, mais função cognitiva, mais processamento mental.
E quanto menos tempo, mais essas tarefas são realizadas a partir de aspectos emocionais. Ou seja, intuição, por exemplo. A intuição, ela te dá a resposta de um lance sem você fazer longos cálculos, seguindo seus métodos, mas porque essa opção de lance já existe em você, né? Você já fez isso a nível de cálculo em outro momento. Então a intuição te ajuda a resgatar isso, certo? Isso é só um exemplo. Outro aspecto emocional que interfere é que com o tempo menor e sem a possibilidade de você fazer os cálculos segundo os seus métodos, né, e você utilizando a intuição prioritariamente, você fica mais sujeito, mais vulnerável aos seus condicionamentos emocionais, influenciando a sua decisão de uma jogada. E é aí que eu entro, meu amigo enxadrista, porque como psicólogo sou um especialista em emoções, percepções, sentimentos e na forma como isso afeta o seu processamento psíquico, a sua tomada de decisão. Então, por isso, essa referência para a gente trazer conteúdo de qualidade. É o meu compromisso com você trazer um conteúdo de qualidade sobre esse tema para você, certo? Então, por isso essa organização. Esse vídeo, inclusive, ele vai ser bastante longo, eu não tenho medo disso, eu não tenho nenhum problema com isso. Ele é realmente muito longo, mas porque ele é um vídeo de referência. O que vai estar acontecendo então? Você que me conheceu hoje, vai chegar aqui, vai assistir o vídeo, vai estar sabendo de como a coisa funciona. O YouTube atualmente disponibiliza capítulos e aí você vai navegando conforme você quer aqui pelo vídeo. Consome ele à vontade, do jeito que você quiser. Você tem essa liberdade de escolha, né? Então, e aí você entende como as coisas vão funcionar aqui. Todos os vídeos que eu lançar depois desse, você não precisa mais fazer isso porque você já fez agora, você já entendeu. Só que esse vídeo ele precisa estar aqui para que as pessoas novas que venham a entrar no canal possam entender das coisas, porque essa referência aqui ela vai ser citada o tempo todo, né? E eu não estou a fim de explicar de novo. Que malandrinho, né? Eu não estou a fim de explicar de novo. Então por isso eu estou me esforçando um pouco mais nesse vídeo. Inclusive, se você refletir comigo, a maioria das nossas jogadas no tabuleiro funcionam melhor quando a gente tem uma boa base técnica e teórica de referência recomendando-as para nós. Você vai entender, né, conforme o andar da carruagem aqui, certo? Então, outra questão é o seguinte: esse canal que vai funcionar dessa maneira a partir desse vídeo é um canal direcionado para o enxadrista que se envolve com torneios. Enxadristas profissionais podem se beneficiar desse conteúdo, né? Mas via de regra, em tese, eles já sabem dessas coisas que são divulgadas aqui. Então é a princípio para enxadristas amadores de torneio que queiram conhecer um pouco mais sobre a sua emoção e entender a influência disso no seu envolvimento com o jogo em torneios. Por que isso? Também é método desse canal porque o torneio ele traz um elemento externo que coloca emoção sobre você, enxadrista. Você quer ganhar o torneio, você quer melhorar a sua performance, você quer conquistar pontos de rating, porque talvez você tenha um objetivo de se tornar um mestre nacional, como o Gerson Pérez, né, autor do método que a gente divulga de estudos aqui, ou de repente um mestre internacional, ou ainda um grande mestre. Só que se você não olha para esse aspecto emocional do jogo e não estuda xadrez, você sim vai se tornar um GM, grande mequetrefe, entende? Não estou com a intenção de lhe fazer uma ofensa, né? Entenda, grande mequetrefe num sentido de que você não estaria se responsabilizando por aspectos
tão importantes do seu processo para atingir tal objetivo. Mas aí, como que é para você, é uma responsabilidade sua. Aqui, esse canal tem a responsabilidade de oferecer conteúdo de qualidade. Estando frente a frente. Por que tudo isso nesses últimos comentários aí? Eu quero indicar para você um torneio para você praticar o xadrez, né? Aquilo que você aprende do seu estudo de xadrez, mais aquilo que você aprende, né, sobre emoções jogando xadrez aqui no canal comigo, né? Você precisa colocar isso à prova de alguma maneira. Então eu quero indicar para você o torneio diário online no Lichess, que é o torneio referência aqui deste país, o Trenzinho das 11, que é organizado pelo Clube Xadrez, né, Estrada Real. Você precisa ter ao menos 50 jogos no Lichess para poder participar. Você faz seu cadastro lá no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E aí você vai poder participar de um torneio arena com partidas online de 3 minutos, enfrentando jogadores fortes, jogadores titulados, muitos jogadores titulados. Então você vai estar dia a dia, frente a frente, com o desafio da sua evolução. Olha só que oportunidade bacana, certo? Então essa é a minha recomendação para você validar o que você aprender comigo aqui na prática, né, a respeito da sua emoção enquanto joga xadrez. O Trenzinho das 11, o torneio de que eu estou falando, acontece todo dia, às 23 horas, e geralmente com transmissão dos canais apoiadores. Este canal aqui, em algum momento, também transmitirá ao vivo esse torneio. Eu participando, conversando com alguém sobre xadrez, jogando algumas partidas do torneio e agregando conteúdo aí para você. É um torneio online com partidas de 3 minutos. A mesma referência que a gente usa aqui no canal. Então, quando você me vê jogando alguma partida aqui no canal e trazendo algum aspecto emocional que aconteceu, saiba que será sobre partidas de 3 minutos. E aí, análises ou outros elementos que venham a acontecer, né, nesse canal serão sobre partidas de 3 minutos, né? Porque esse controle de tempo menor, né, ele nos coloca diante do desafio de ter que tomar decisões sem poder pensar muito sobre elas. Aí a gente acessa justamente um dos principais conceitos da Gestalt, que é o fundo. A gente estuda muito a figura e fundo. Se você deixar um comentário aqui me pedindo, né, para explicar isso melhor, né, eu faço um vídeo somente sobre figura e fundo para explicar para você. E associado ao xadrez, claro, porque eu tenho já um canal meu da psicologia em que esse tipo de conteúdo é presente lá. Inclusive fica o convite para você me assistir e me conhecer, né, profissionalmente na psicologia também, né? Visite o meu canal, né, e conheça meu conteúdo e os meus serviços, certo? Então fica firmado no presente vídeo aqui todas as referências do canal. Ele ficou assim muito mais longo, né, do que normalmente costuma ser um vídeo do YouTube, né, desses que eu faço aí, mas é um vídeo em que foi falado toda a referência de base aí que é necessária para você entender o procedimento aqui do canal, né? O que está embasado. É um trabalho sério. Mesmo que eu apareça para você dessa forma aqui, mais despojada de comunicar, é um trabalho sério. Então aqui estão todas as referências, né, que vão orientar a produção de conteúdo do canal. Eu agradeço bastante você, amigo enxadrista, que me conheceu agora, ou que já me conhecia e assistiu esse vídeo. Sua presença aqui, olhando para a emoção, é importante para o desenvolvimento esportivo neste país. Então, imensamente lhe agradeço por existir e por assistir. Mova seus peões. Até. Isso que é sempre bom.
Agradecer pelo dia em seu caminho, pelo pássaro no ninho, pela rosa